Oi, Oi, agora você já apareceu. Tudo bom? tudo bem? Tudo bem, e você? Deixa eu me ajeitar aqui Tudo para não cortar minha ótimo. cabeça. Pronto, agora eu tô ajeitada. Já Pronto. estava falando aqui para quem entrou que a gente vai conversar hoje sobre fórmula, composto, leite materno, principalmente, que é o nosso objetivo dessa semana. Exatamente, Engrossantes, tudo que for aparecendo aí no meio do caminho. A gente vai conversando um pouquinho. exatamente. Então, Peguei. faz tempo que a gente não faz live, né? Ficamos um tempinho Verdade, aí né? sem fazer. Ai, menina, tô numa vida louca. Correndo bastante, faz parte. Então, acho que é melhor a gente até se apresentar, né? Porque às vezes tem gente no meu Instagram, no seu Instagram, que não Vamos, acompanha aquela leva, né? vamos. Quer Então, começar? gente, pode ser. Eu sou, oi Vitória, tudo bom? Eu sou a Sabrina, eu sou pediatra e homeopata, muito a favor do leite materno. E hoje eu combinei aqui, nós estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno, no mês do agosto dourado, né? Eu falo que é dourado porque é um alimento que vale ouro, né? Todo o objetivo é a gente poder incentivar, não criticar quem não pôde ou não quis amamentar, mas incentivar quem quer amamentar e orientar as novas mamães, as futuras mamães, as famílias, as redes de apoio da importância do leite materno. Então é isso que a gente vai conversar aqui hoje. E com vocês, Camila, se Exatamente. apresentando. Eu sou a Camila, sou nutricionista materno-infantil, então eu faço acompanhamento das mamães e das crianças, pré-gestacional, gestação, aleitamento, introdução alimentar, e sou consultora em aleitamento materno. Então, já na gravidez, finalzinho da gravidez, a gente já começa a preparar. Como é que é esse preparo? A gente se prepara com informações, já entender um pouquinho o que pode, o que não pode acontecer, qual a melhor forma, né, de ir resolvendo algumas situações dos primeiros dias. E isso Uhum. sim começa, assim como a visita do pediatra já devia ser na gestação, né? Nossa, eu falo tanto, Antes eu do fico tão feliz quando chega antes, antes. exatamente, antes do bebê nascer, para você já se preparar para aqueles primeiros dias que não dá para correr para consultório, você já tem que entender como é que está funcionando. Exatamente. E hoje nós viemos falar sobre esse tema, né? Já que estamos aí na semana do leite materno, que recebeu, né, o prêmio de alimento padrão ouro. Então Exatamente. Não tem qualquer, igual. não é qualquer alimento que ganha esse prêmio, né, de padrão ouro. Então, e achei incrível o que você falou, não é para criticar, eu falo muito isso, porque às vezes as mães reclamam que a gente fala muito de aleitamento, de tem que amamentar, a gente sabe que no dia a dia, principalmente no primeiro mês, não é tão tranquilo, não são flores, não é a propaganda Não. do leite Para quem não materno. sabe, essa semana eu vou postar o meu depoimento. Ó, penei, viu? Exatamente, exatamente. Eu costumo brincar com as mães que a maioria não conta que o começo é difícil, porque depois acontece tanta coisa e as coisas vão Uhum. fluindo, você até esquece as dores que sentiu, Exatamente. teve, Ó, já tem né? gente falando aí muito Muito, dolorido. com certeza. E aí a gente entra com os mitos, aí a gente chega com as orientações que todo mundo que vem para visitar traz de presente um palpite, uma Pois orientação, é. E e nem aí, sempre Jesus. exato, E às exato, nem vezes sempre chega no pediatra ou na nutricionista depois de um tempo e a gente vê que perdeu uma oportunidade, não porque aquela mãe não queria amamentar, mas porque não foi dada uma orientação adequada, né? Eu exato. tenho recebido direto pacientes com problema na linguinha, com uso de bico de silicone. Uhum. Inclusive, quinta-feira eu vou fazer uma outra live com a fono do Enzo, né? Que a gente acha super Legal, importante falar sobre isso, sobre bicos, sobre muito. chupeta, sobre outras coisas que às vezes as pessoas não sabem, né?
e por isso Exatamente. acabam, né, se desviando. E quem está aqui hoje vendo a gente, outra coisa que eu acho importante dizer é que se você já passou da fase da amamentação, olha lá, nunca me orientaram sobre a amamentação no pré-natal. Acabaram de colocar, né? Então, e essa é uma Exato. das coisas, dos pontos importantes da consulta pré-natal com uma Com nutricionista certeza. materno-infantil e com o pediatra, porque muitas vezes o obstetra ele acaba esquecendo, ele tem outras prioridades ali, pensando no binômio mãe-bebê antes ali de nascer, que ele Isso. esquece do depois, né? Então é importante a gente ver tudo isso e saber orientar outras pessoas. Então, quem está aqui hoje, mesmo que já esteja no final assim do seu período de amamentação, já está num desmame gentil, né? Ou ainda está grávida, ou não está nem isso, mas assim, se você é um familiar, né? Se você conhece alguém, para você poder orientar do jeito certo essa pessoa e não falar para tomar cerveja preta para aumentar leite, que não vai adiantar nada. Que não pode beber durante a amamentação. Então, pois é, a gente escuta cada coisa que eu me nego, às vezes eu me nego a responder, a comentar, eu só observo mesmo. Se perguntar minha opinião, ok. Se tiver em consulta comigo, aí eu falo. Se perguntar minha opinião, eu falo, mas algumas coisas eu já nem gasto mais, porque é cada receita, é cada coisa que as pessoas comentam que estão fazendo, uns cálculos de Pois horários é. para beber. Você fala, sério, mas quem falou que o seu organismo Não trabalha dentro é? desse cálculo que Gente, é você livre fez? demanda, é o quanto o bebê Nossa, quer, na hora que ele quer. Regime de escravidão da mãe, isso que eu costumo dizer, né? é isso mesmo, principalmente no começo, né? É desgastante, é cansativo, em alguns momentos até Sim. doloroso, né? Até fazer os ajustes necessários. Não é para doer, não é normal Não, doer, não não. dor. Isso é importante a gente falar. Não é para sentir dor, não é porque acontece muito é que tá certo, é normal. Não. Exatamente. Às vezes tem alguma coisinha que está errada, precisa, né, corrigir. Às vezes é a pele que está sensível, então fica. Eu sempre falo que você está com dor ou está dolorido, porque são coisas diferentes, está sensível, Sim, né? Realmente, uma boquinha ali quentinha, molhadinha na pele o tempo todo, que não está acostumada, vai ficar é sensível. Agora, diferente. quando a dor dói, não consigo amamentar porque dói, porque sangra, estamos falando de uma outra situação, né? Tudo isso pode ou não acontecer. O ideal é que se prepare antes Uhum. para Eu evitar falo, é chegar melhor nesse preparar para o quadro. pior, para tudo que pode acontecer, porque se der certo, né, aí você já fica Exatamente, tranquila com isso. Mas me exatamente. conta, Camila, por que o leite materno é o padrão ouro? O que ele tem de tão especial? O que ele tem de maravilhoso? Que ele é o Então melhor vamos alimento lá. para o bebê. Me conta. Hoje o que mais se fala é na imunidade, então vamos começar por ela. Aham. Você quer proteger o seu filho? Amamente. O leite tem na composição do leite materno, nós temos ali componentes que fazem toda a proteção da criança, né? Então, quer imunizar a criança? Leite materno, com certeza. Nós temos proteínas em quantidades, todos os nutrientes que apresentam no leite materno estão em quantidades adequadas para esse corpo trabalhar, né? Para a gente não dar um choque logo de cara, logo no início nesse corpo. Então, as proteínas são proteínas que são facilmente digeridas pelo corpo, quantidades adequadas. Nossa, se a gente comparar, for pegar o leite materno e levar para o laboratório, da primeira semana é uma composição, daqui 15 dias já mudou a composição, daqui um mês é outra composição, e se a gente for comparar com os outros leites que a gente tem disponível, não dá para fazer essa comparação, né? É aquela fórmula padrão. O leite Uhum. materno, ele vai se adequando. Vitaminas, minerais, água tem no leite. Então, eu posso oferecer água para o meu bebê? Não, ofereça o seu leite para o seu bebê que você já vai hidratar a criança. Mas e quando está no verão? Quando está no verão, você amamenta mais vezes E e você você toma vai mais hidratar. água.
Exatamente. Minha Você mãe vai mora na praia, passar eu queria morrer quando eu ia com eles pra lá, porque ele grudava no peito o dia inteiro, e ininterruptamente. você morria de sede. De sede, menina, não passava. Eu tomava tanto líquido, menina, não passava aquela sede. É uma sede louca. Eu sempre falo, já deixa a garrafinha do lado, onde você estiver, já deixa a garrafinha de água do lado, se não tiver alguém para trazer, né, para você, porque Exatamente. geralmente começou a amamentar. Com certeza. E aí, se a gente for pensar nos outros leites que a gente tem disponível, antes de falar deles, eu queria só deixar claro que nós não somos, eu sempre brinco, né? Eu não sou contra a indústria, eu não sou contra, Sim. em alguns casos são super necessárias, mas é muito importante que vocês entendam que tem riscos. Quando você oferece uma fórmula para o seu filho, é o que precisa no momento? Ok, então vamos adequar essa fórmula, mas sim, Uhum. tem essa criança tem risco de alergia, tem riscos de diarreia, de constipação, o que raramente vai acontecer com o leite materno, né? E a gente às vezes precisa, né, doutora? Não tem jeito. A gente De tem, outro existem tipo. doenças, né, que a gente precisa da fórmula. Já, ponto Exatamente, número um, né? Quem não sabe, exato. existem algumas doenças específicas do bebê que não pode, né? Isso não é impossível, não pode, mas são doenças muito raras, né? Em Isso. outros casos, existem tratamentos que a mãe faz que realmente a gente não consegue, né? Aliás, eu nem tinha colocado isso em pauta, mas abrindo um parênteses, muitas mães que amamentam às vezes acabam parando de amamentar por orientações inadequadas de medicação que falam Sim, para elas que não pode amamentar e na verdade às vezes podia, ou às vezes é uma avaliação exato. de risco-benefício, depende se o bebê tem um mês e mama o tempo todo ou se a criança tem um ano, dois e mama menos, né? Então Exatamente. assim, radioterapia, quimioterapia, tratamentos oncológicos, não. Do resto, a maioria das coisas dá para se tratar sem precisar suspender a amamentação, Com né? certeza, com certeza. E aí vai depender da dosagem, do tipo de medicação. Algumas medicações a gente suspende por 2 dias, né? 2, 3 Sim. dias no máximo, o aleitamento, e depois na sequência já é possível voltar. Então isso depende muito da avaliação da medicação, de dosagem, enfim. Mas no geral, a gente pode manter o aleitamento. E nós temos algumas situações que a mãe não vai poder ficar com a criança, e aí precisa entrar com fórmula. Aconteceu qualquer coisa com essa mãe, a criança vai receber fórmula. A mãe não quer amamentar, porque eu já recebi muitas vezes isso, e às vezes me Uhum. corta o coração, que a mãe chega com aquele peito explodindo de leite e ela E fala, não eu não quer. quero amamentar. Ok, é uma pena, Ou o a gente estresse. Eu já tive uma paciente que aconteceu a história trágica. Ela perdeu duas pessoas muito próximas em 2 semanas. E o bebê tinha 10 dias de vida. O leite dela secou assim, abruptamente. Abruptamente, exatamente. porque o psicológico também interfere na amamentação, né? Totalmente ligado. Nós temos os dois hormônios, um que produz, o outro que libera, que estão ligados ao emocional da mãe. Então, mãe que tá nervosa, chorona, brigando com todo mundo, que tá aquela pressão em cima da mãe, todo mundo dando palpite, isso Acho que não esse moleque ajuda, tá isso com só. fome. Esse leite é fraco, ai Jesus, esse leite é fraco, é o mantra das famílias. É Gente, triste. vou desenhar. O leite, para ele ficar fraco, a mãe tem que estar num grau de desnutrição daquele que não levanta da cama, sabe? Que tá assim, muito, muito grave. Essa mãe vai ter o leite fraco. Se você não está nessa situação, o seu leite não é fraco. Você talvez Com esteja com a certeza. posição errada, a sua posição errada, posição do bebê. Vou até trazer a Maria aqui hoje, gente. A Maria. Oi, Maria! Se o bebê não estiver na posição adequada para mamar, tá aqui com a cabeça toda torta, não vai sugar a mesma coisa, não vai ganhar peso, vai chegar na consulta da doutora Sabrina, vai perceber que não ganhou peso, e aí começa o desespero. E a primeira conclusão da família, lógico, seu leite é fraco, dá Uhum. o leite mais
forte, gente, não é nada disso. A gente precisa entender aí onde que está escapando, o que está acontecendo para causar essa impressão. Mas vamos, repita um mantra comigo, não existe Não leite existe fraco. leite fraco. Ó, até perguntaram aqui, ó, se a mãe precisa continuar tomando as vitaminas da gestação enquanto amamenta. Então, para o leite ter todas essas propriedades, quais são os cuidados que você orienta para a mãe que está amamentando em relação à alimentação, a complementos de vitamina? Então vamos lá. Complementação de vitamina, suplementação depende muito do caso, depende muito da mãe, tá? Não é uma coisa padrão que a gente prescreve para todas as mães, não. Porém, ela precisa sim se alimentar direito, porque a gente tem que pensar que ela está num pós-parto, que não deixa de ser um pós-cirúrgico, independente de cesárea ou parto normal. O corpo está se recuperando aí de um longo período de gestação, né? Então, já tem aí, já está precisando de energia, de vitaminas, enfim. A rotina muda totalmente, então ela precisa sempre que possível descansar. Isso vai fazer muita diferença e os dois hormônios que eu falei que estão ligados à produção e liberação de leite, como é que a gente ativa eles? Estando tranquila. Para estar tranquila, você precisa descansar, né? Então, o bebê dormiu, tá tranquilo, você consegue dormir, isso. Chega a visita. Dorme! Manda a visita Dorme. embora. Exatamente, né? Então, assim, o que é importante para você agora? A galera toda reunida, agora a gente tem ainda uma trégua, né? Porque não pode aglomeração e evitamos aí as visitas. Mas o que Olha que é ajudou a amamentação isso, viu? Muito, muito. O que é prioridade? É você reunir a família, fazer festa para comemorar? Ou é você se ajeitar aí nos primeiros dias, né? Então, alimentação, água, hidratação é muito importante e descansar. Alguns casos precisamos sim suplementar a mãe com algumas vitaminas, às vezes com probiótico, porque o intestino ainda não está legal. Temos aí diversas situações. Não é receita de bolo que todo mundo pega e faz igual. Não é isso. Não. Tá? Não, na nutrição não é e na pediatria também não. E pro cabelo, gente, que faz? Olha, gente, Cai, olha, eu tenho cabelo aqui que tá crescendo agora, porque eu desmamei o Enzo no começo do ano, ó. É fio novo, olha aqui, ó. Isso é um motivo para suplementar. Mamãe perguntou aqui, então tem que avaliar essa suplementação, né? Exatamente. Vitaminas, algumas, né? E não vá comprar o remédio que a sua amiga tomou porque ela caiu o cabelo e deu certo, porque a gente não sabe se vai fazer o efeito bom para você também, né? Então, o profissional que está te avaliando, te acompanhando, vai fazer a avaliação e aí sim, vai adequar. Tá caindo o cabelo, então vamos tomar tal coisa. Nem vou falar nome porque sai ainda cai. O meu só não cai, gente, porque eu desmamei o Enzo. Faz 6 meses que eu desmamei o Enzo. Agora começou a crescer, mas se não, gente, vai cair, se conforma com isso. Assim, vai suplementar as vitaminas, mas mesmo assim, vai cair mais do que habitual, porque é o hormonal. É o hormônio, né? Então a gente... Tô ficando careca. Não, ó, vai nascer, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Volta. Com o tempo volta. Eu já tô ficando com o cabelo cheio de novo. Antes tava tão E esse estresse do cabelo é um dos motivos que faz diminuir a produção de leite, né? Sim, se você desgasta não noia, tanto, gente. Você desgasta tanto que aí o corpo não aguenta. Mas vocês nunca viram aquelas fotinhas, aquelas charges lá, que na gestação a mulher fica com o cabelão e o peitão, e depois cai o cabelo e cai o peito? É assim, gente, se conforma, não tem jeito. O cabelo vai nascer de novo, o peito eu já não garanto o que vai acontecer. O peito a gente manda aí para os nossos amigos personagens, para fazer exercício, cirurgia plástica. Aí, filha, aí exatamente. Resolve o problema. Em outras formas. Uma pessoa perguntou aqui, ó, já perguntaram, até quando vai a imunidade do leite materno? E uma outra falou que tem 4 anos e amamenta, e as propriedades do leite, se continua ou não. Então, como é? O leite continua com as propriedades para sempre? O leite da mãe um dia vai parar, vai virar água? O leite não vira água. O leite continua com as propriedades. O que muda é que quando a criança completa 6 meses,
a necessidade de alguns nutrientes aumentam, o leite materno continua fornecendo, porém a necessidade da criança é um pouquinho maior do que a mãe está fornecendo. Então, o ferro, por exemplo, em geral, a partir dos 6 meses, os pediatras costumam fazer a suplementação, porque o leite continua fornecendo ferro, mas a criança precisa de uma dose um pouquinho maior do que o leite está oferecendo. Então, entra com suplementação. Já entramos com a alimentação também. Então, estamos na fase de introdução alimentar após os 6 meses. O leite continua fornecendo, continua sendo a base da alimentação. Até 1 ano, o leite continua sendo a base da alimentação. A recomendação que nós temos de aleitamento materno é até 2 anos ou mais. Ou seja, continua nutrindo a criança. Porque se sumisse os nutrientes e virasse só água, não teríamos uma recomendação para amamentar até 2 anos ou mais. Ou mais, né? Exatamente. E então, o mais sim, não tem limite. O limite, eu costumo dizer, é a mãe e o bebê. É até o momento em que a mãe e a criança se sentem à vontade com essa relação, né? Exatamente, exatamente. E isso quem tem que decidir não é a família, não são os amigos, né? É quem você falou, a mãe e o bebê que vão sentir o momento que tá na hora, já dá para, né, para encerrar com respeito, fazer esse desmame gentil, sem colocar. Eu tenho visto cada publicação de desmame, gente, oferecendo coisas para criança, colocando coisas, né, passar coisas na mama da mãe para criança achar que não está. Por favor, se coloque no lugar da criança, né? Vamos respeitar a situação da criança. Você ensinou desde que nasceu. Cria, né? Amamentação, peito, gente, não é só o leite, né? Ela é uma relação, né, que a criança cria. O meu filho não mama mais, mas ele lembra do peito e ele fala sobre ele, né? Então, você não pode... Eu acho muito triste essa história de ficar passando coisa no peito. E hoje em dia as crianças nem caem nessa mais. Porque elas já sabem que tem alguma coisa ali, elas mandam limpar, falar que tá sujo e continuam mamando, né? Mas assim, até nem era... O nosso intuito nem era falar dessa parte, mas a gente acaba falando. Já cresceu a nossa pauta. Até quando eu não me sentia à vontade em amamentar o Enzo com 5, 6, 7 anos. Mas eu já tive pacientes que desmamou com 7 anos. Né? E a criança, foi muito engraçado, ela foi no posto, aí ela nunca tinha tido doença nenhuma. Aí 1 mês depois que a mãe desmamou ela teve uma pneumonia. Começa tudo. Então, né? Eu falei, então, né? Pois é, exatamente isso. E assim, não tem como o profissional determinar essa data. Até tal data você vai amamentar. Não tem, gente. Não existe. Com certeza a gente pode garantir que sim, continua super rico em nutrientes, em água, em vitaminas, em minerais, em proteínas, em gorduras boas, mas não perde, não vira só água, como a maioria das pessoas falam. Às vezes eu brinco, né? Não sai mais leite, agora sai suco de laranja. sai outra limonada. Coisa. Sai leite com chocolate agora. Mas aí me conta uma coisa, se a gente não pode dar leite, se a gente não pode amamentar, se a mãe não pode, não quer, acontece alguma coisa, né? Então a gente já sabe que o alimento que mais tenta se aproximar do ideal é a fórmula. Mas por que não pode leite de vaca? Ou por que eu não posso, então, que antigamente falava, dilui o leite de vaca com água, 2/3 de leite para 1/3 de água, pode, não pode? Como que é isso? Então vamos lá, essa misturinha a gente já formou um composto, né? Um leite modificado. É muito importante que quando vocês forem comprar o leite, tenham a orientação de profissional. É muito, muito, muito comum chegar paciente no consultório e estou oferecendo tal leite. Quem prescreveu? Eu vi no mercado e comprei. Tá, entendi. Então vamos lá, vamos entender o que você está comprando. Leite de vaca tem lá inúmeras gorduras, tem proteínas, tem as propriedades nutricionais, mas é
Pensando que foi fabricado para um bezerro, as quantidades de tudo isso são gigantescas, né? Se a gente comparava, uma comparação muito besta, mas se a gente comparar o nosso bebê com um bezerrinho, a diferença de tamanho dos dois é gigante. Então, a proteína e tudo que tem ali no leite de vaca que o bezerro recebe tranquilamente, o nosso bebê vai ter problemas. Pode apresentar alergias, não vai conseguir digerir aquela proteína do leite, né? O nosso leite, o leite humano, ele tem quantidades adequadas para o bebê, e o tipo que nós produzimos de proteínas, principalmente, são facilmente digeridas. A do leite de vaca é um boom, né? Eu costumo dizer que é a literalmente isso que feijoada. acontece. Sabe a Exatamente, feijoada? E aquilo o leite materno pesa, é a saladinha com grelhado, entendeu? que vai tranquilo e logo dá fome, e aí a gente quer mais, e por isso que a criança pede muito. O Uhum. leite artificial, leite de vaca, a criança toma e fica 3 dias sem querer mais nada, porque ela tá ali, o corpo tá desesperado. E aí nós temos o leite em pó, temos o composto lácteo, tem o leite instantâneo e tem a fórmula infantil. Não vou usar o leite materno, qual que eu vou usar? Primeiro, nós vamos sempre para a fórmula infantil, de acordo com a necessidade da sua criança. Por que eu falo isso? Porque nós temos inúmeras fórmulas infantis hoje no mercado. Uhum. Não dá para escolher só pelo preço. Nós sabemos que tem lata de leite que dura 15 dias que custa R$ 100. Eu sei que é alto, eu sei que é caro, mas quando precisa, não dá para escolher fórmula infantil só pelo valor. Eu costumo dizer, o que, que será que tem uma lata que custa 30 e uma lata que custa 100? Tem que ter alguma coisa de diferente. Exatamente, Não pode estar igual por um exatamente. preço tão diferente, né? Exatamente. Então, como que a gente diferencia isso? Então, o que é o leite em pó? Eu pego o leite da vaca, desidrato, então tiro, né, a água dali, desidratei e virou pó. Esse é o leite básico que a gente encontra, leite em pó. A gente já expliquei, ele é gigantesco para o bebê e não dá para o bebê tomar e ter saúde depois. Vai ter problema. Talvez no começo não apresente, que é difícil, mas ao longo do tempo ele vai apresentar inúmeros problemas de saúde e que a gente sabe que tem ligação com esse leite de vaca, então não é a melhor opção. Temos aí, então, a fórmula infantil. O que é a fórmula infantil? É o leite que foi desidratado, então o leite em pó, modificado. O que é essa modificação? Nós adequamos, nós não, né? A indústria faz a adequação, eu não faço nada. A indústria faz a adequação desses nutrientes que estão presentes no leite da vaca para o bebê tomar. Então, quantidade de proteínas vai ficar adequado para o que o bebê consegue digerir, as gorduras, as vitaminas, tudo que tem ali no leite da vaca vai fazer a adequação para o bebê conseguir digerir sem ter tantos problemas. Mesmo assim, pode causar alergia, pode causar intolerâncias, pode causar o intestino preso ou a diarreia, pode causar várias coisas. Ainda é a melhor opção, né? Nós temos a maioria das fórmulas infantis hoje são, sim, produtos à base do leite de vaca, mas nós temos Uhum. de outros também. Temos de soja, temos de cabra, temos de outros tipos, algumas mais específicos, né? Para casos mais específicos. E aí a gente tem o composto lácteo. O que é o composto lácteo? É um ultraprocessado. Já falamos aqui sobre ultraprocessados. Sim, quem A gente perdeu, vai lá no meu volta alguns Instagram, do vídeos da aí. Camila, que tá lá os ultraprocessados. Exatamente. Volta alguns vídeos para ler sobre o ultraprocessado. Então a gente tem o que nesse ultraprocessado, no composto lácteo? A gente pega novamente o leite de vaca, faz lá a desidratação, tira o líquido dele, virou leite em pó. E aí nós adicionamos vários aditivos químicos. Aditivos químicos são produtos feitos pela indústria. A gente pega o leite de vaca,
Nem sempre tem a adequação que a fórmula tem de quantidade. A maioria tem, mas algumas marcas não têm essa adequação. Aí eu adiciono gordura, açúcar, que nem sempre vem com o nome açúcar, mas às vezes vem com outro, que são, no final das contas, açúcar. A mesma vai virar coisa. açúcar, exatamente. E os compostos químicos, né? Os aditivos químicos. Posso oferecer para o bebê? Não. A partir dos 6 meses? Não. A partir de 1 ano? Não. Isso não é para o bebê. Aliás, eu não indico nem para o adulto esse composto, porque ele Pois tem é. tantas misturas ali que não vai fazer bem para ninguém, nem para a criança e nem para o adulto. Então, não posso ir para o leite materno, eu vou para a fórmula infantil adequada para a situação desse bebê. Né? Não vou para o mais barato. Uma pessoa até falou aqui, ó, vou voltar aqui no comentário, na minha época, as crianças eram criadas com o puro leite de vaca e não tinham nada de doença, e também e hoje está tudo muito restrito, agora porque tudo não pode. Não é que agora que tudo não pode, né? Na verdade, tem coisas que a gente fala do leite de vaca, eu costumo dizer, que nem a doutora Camila falou, leite de vaca, né, do bezerrinho, não é adequado, né, para o nosso bebê pequenininho. Sim. Também não adianta uma mãe humana amamentar o bezerro. O nosso Vai dar leite certo. não é bom para o bezerro também. Eu costumo dizer isso, né? Exato. Então tem coisas que a gente não vê. Tem muitas crianças que têm uma alergia imediata ao leite de vaca, tá? Outras coisas são em relação nutricional, e aí a gente não vê naquele momento que a criança está tomando leite. Às vezes é uma criança que depois vai ter um atraso na escola, às vezes é uma criança que não está crescendo adequadamente na altura, que a família acha que está muito mais baixa do que habitual. Com Às certeza. vezes é aquela criança que fica muito doente o tempo todo, está resfriada, está gripada. Então, não necessariamente a gente está falando que é o leite de vaca tomou, deu alergia, que a gente tem episódios de alergia ao leite de vaca, sim. Mas não é isso. Às vezes, antigamente, as pessoas nem sabiam ao que isso que a gente está se referindo, ao depois. Inclusive, algumas das fórmulas mais caras, elas tentam se aproximar o mais idealmente do leite materno, e às vezes elas têm até algumas substâncias a mais para tentar melhorar o desenvolvimento neurológico daquela criança. Então, tudo isso, o leite materno, né, comparado com os outros leites, ele está comprovado que ele ajuda no desenvolvimento, ele ajuda a prevenir doenças no adulto, né? Então, às vezes, a gente tem um adulto com colesterol alterado, com uma obesidade, com coisas que não consegue controlar, e o problema no organismo dele veio de lá da alimentação. E como diria a Camila, que é nutricionista materno-infantil, desde antes da mãe engravidar. Exatamente. Né? Hoje a gente sabe que a nossa programação metabólica, né, o nosso organismo, ele vai seguindo cada célula. Minha mãe, vou falar coisas da minha mãe costuma dizer para a gente lembrar que isso é verdade, né? Eu sou uma célula que estava na minha mãe, que estava na minha avó. Né? Então, a gente tem um antecedente aí, a gente tem que se preocupar com isso, porque não é o imediato, são os estudos. Então, tudo evolui. Os estudos mostram que não tá. Primeiro, biologicamente, a gente já sabe. Não adianta a mãe humana amamentar o bezerro e a vaca amamentar o humano. O leite não bate. Deus fez o leite espécie específico, né? Cada uma pro seu filhote. Isso. Segundo, que com as pesquisas, né, a gente sabe, hoje em dia a gente não anda mais de carroça em qualquer lugar, a gente tem veículos, né, motorizados, então tudo evolui. Então, na alimentação a gente evoluiu muito, muitas coisas que a gente não sabia, né, que hoje em dia a gente já está sabendo, e por isso que a recomendação hoje são outras. Exatamente. Tem 2 comentários aqui, ó. Dermatite piorando com o leite. Ah, minha paciente nova. Minha rinite piora com o leite. Será coisa da minha cabeça? Não, não é coisa da sua cabeça, é coisa do leite que você está tomando. Rinite, sinusite, alergias, triglicérides, colesterol, tem várias coisas. O inchaço, eu tenho um inchaço na barriga, doutora. Eu tenho
né? Aquela coisa, né? Fica aquele desconforto, às vezes eu tenho gases. Vamos fazer um teste com o seu leite? Vamos tirar o leite que você está consumindo, leite de vaca que você está consumindo? Vamos ficar aí uns Uhum. dias para fazer o teste. Nossa, não é que melhorou? A minha pele melhorou, a dermatite melhorou, tudo vai diferenciando. Imagina com um bebezinho. Essa questão a gente escuta muito. Eu tomei, não morri, meus filhos tomaram, não morreram. Eu até postei esses dias um bebezinho com uma cara de assustado. E a pergunta era um teste? Era para matar? O que foi? Você fez, não morreu? Ah, tomou e não morreu. Você estava tentando matar? Ou que bom que não morreu? Eu Não dá para costumo dizer testar, né, gente? Os estudos, né, não, são não. Eu costumo embasados. dizer que eu não acompanho sobreviventes. Eu acompanho crianças saudáveis. Essa Uhum. live precisa de uma segunda parte. Que bom que vocês estão gostando. Então, assim, não dá pra gente, né, simplesmente ignorar essas coisas que já estão aí para todo mundo ver. Não morreram, mas agora que são adultos, estão seus filhos lá, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, tomaram leite de vaca, tomaram engrossantes, tomaram outras coisas, ninguém morreu. Que ótimo, passaram no primeiro teste. Mas agora que são adultos, têm dificuldade para baixar colesterol, fica o tempo todo ali batendo na porta da diabetes, né? A glicemia lá em cima o tempo todo, muda a Pois é. dieta, faz exercício, não sabe por que não consegue adequar. Criança, quantas crianças chegam no nosso consultório falando, a mãe pediatra pediu exame, ou está com algum problema, vamos fazer exame para ver o que está acontecendo, triglicérides alto, colesterol alto. Ai, mas ele não come, não come, mas o quanto que ele já comeu até agora? Né? O Exatamente. quanto consumiu desses produtos até agora. E isso vai refletir, gente, na saúde desta, que hoje é uma criança, vai refletir na saúde dela quando for adulto. Quando gerar outras crianças, vai refletir nesta criança que vai um dia gerar. Então, assim, é muito sério, né? A alimentação é muito sério. Tudo que a gente vai fazendo hoje vai aumentando, porque amamentei meu filho até o quarto mês. Ah, e ele fica. Mas o meu faz isso também, isso é normal. Ele lembra, assim. Criança lembra, mesmo que seja Exato. até os 4 meses. O meu foi maior, então ele lembra mais ainda. Né? Tinha uma época que eu não podia nem ficar pelada, assim, tomando banho com ele, que ele queria lá abocanhar o peito, Já. entendeu? Isso E é o lembra, porto assim. seguro, qualquer coisa que acontece, o que eles fazem? Eles choram e vão para o peito. Então, aconteceu alguma coisa, ele não mama mais, mas a referência que ele tem de segurança, né, de porto seguro dele, é o Uhum. momento da amamentação. Então é normal. E ele entende que aquilo ali é dele, é propriedade dele. Vai Exatamente. levar um tempo para ele entender que não é propriedade. Ó, perguntaram antes aqui qual que é a fórmula ideal. É mais ou menos o que a Camila já citou, que isso vai depender de uma orientação nutricional e médica. Vai depender da Exato. criança, né? Mas, no geral, o que a gente recomenda? Ou aleitamento materno, ou na impossibilidade do aleitamento materno. Vai tomar a fórmula específica, né? Dependendo de qual fórmula, Uhum. número 1, durante os 6 primeiros meses, número 2, Isso. dos 6 meses a um ano, aí depende. Tem fórmula que tem número 3 depois de um ano, tem fórmula que não tem. Aí tem criança. O que você Exato. faz com a criança de um ano? O que você prefere fazer, Camila? Você prefere que a mãe continue dando a fórmula 2 ou ela muda para o leite de vaca? Eu acho que isso é uma dúvida que aparece bastante. Vamos lá. Podendo manter a fórmula, se a criança ainda tem a necessidade de tomar esse leite, a gente mantém a fórmula. Tá muito pesado, não estou aguentando mais manter financeiramente essa fórmula. Nós vamos para o leite integral. Só que essa transição não é assim. Até hoje ele tomava uma lata de leite, a partir de amanhã ele vai tomar uma Só o caixinha copo. de. Não é assim, tá? Então nós vamos dosando aí, diminuindo aos pouquinhos a quantidade da fórmula e
completando com leite integral. E aí até a gente conseguir entender, vai apresentar alguma alergia, intolerância, diarreia, enfim, alguma reação a esse leite, tá fluindo tudo bem, vamos para o leite integral, então. Faz a transição e passa para o leite integral, pensando que a base da alimentação já é a comida, e esse leite virou, né? O jogo virou. Agora a comida é a base da alimentação, e o leite está complementando. Não é para um ano a criança tá tomando leite o tempo todo, o dia inteiro, Exatamente. 2 litros de leite, gente. Tá errado. Exato, exatamente. E a gente vem de uma cultura que o leite é obrigatório, né? Então, nós temos algumas crianças que comem super bem, que está desenvolvendo super bem, faz avaliação e está tudo tranquilo, e a família fica desesperada, ele não aceita leite. Eu sofro esse preconceito. Mas que leite o Enzo toma? Não toma leite. Que mãe Toma. Ele toma desnaturada. de vez em quando ele vê a gente tomando um cappuccino que tá frio, aí eu vou... Mas que leite que ele toma? Não toma leite, gente, o Enzo. Não toma. Come Exatamente. queijo, às vezes um iogurte natural. Não toma leite, Exato. entendeu? E tem outras fontes de cálcio, né? Nós temos alimentos com fonte de cálcio boa. A gente não precisa ficar necessariamente dependente do leite. Falando em leite, eu preciso lembrá-las que nós temos aí algumas marcas, que eu até anotei algumas marcas aqui, que as mães compram achando que é leite ou fórmula, e na verdade elas são composto lácteo. Isso Então, é muito lembra lá que importante. a gente pega o leite, a fórmula, e modifica, vira um ultraprocessado, coloca açúcar, gorduras, várias coisas, e aí vira o composto lácteo. Então, se você pensar, a maioria da linha do leite ninho, que todo mundo, quando pensa, qual é o primeiro que vem na cabeça? O ninho. A maioria dos leites ninho não são leite, não são fórmula, são composto lácteo, não é para usar. Ninho, Neslac, Nestonutri, Milnutri, Enfagrow, Neslac Comfort, todos esses que a gente são compostos lácteos. Não é leite, não é fórmula, são compostos. Mas você sabe que até eu demorei uns anos para aprender isso. A gente se engana. Quando a gente não lê, não estuda sobre essas coisas, antigamente eu achava que era tudo igual. Eu mandava todo mundo dar. Exatamente. Fez um ano, dá Milnutri. Aí a gente tem e a gente tem o Nestogeno e o Nestonutri. O Nestogeno é uma fórmula. Esse é bacana. Se for adequado para o seu bebê, o Nestogeno, ok. Já o Nestonutri, ele é um composto, apesar do nome enganar, ele é um composto lácteo. Eu tô até com uma colinha aqui com os nomes, porque eles são parecidos. São, menina. Que a gente se confunde. E além desses, nós temos os leites instantâneos. Então, você chega lá, então precisa olhar o rótulo de qualquer forma. Está escrito lá que é fórmula infantil, está escrito que é leite em pó, composto lácteo, e tem alguns que você vai ver que está escrito leite instantâneo, leite em pó instantâneo. Camila, já vem mais um, você está complicando a vida. O que está acontecendo? O leite em pó instantâneo, a gente pega o leite em pó e coloca um emulsificante. Na hora que você vai diluir, ele dilui mais fácil. Mas ele não é um leite especificamente. Ele tem aí uma mistura gigante. Milnutri não é leite? Não, ele é um composto. Aqui pra ela, é leite ele com é um outras coisas juntas. Ele tem uma carga de composto químico enorme. Então, a chance do seu filho ter problemas de saúde depois é enorme também, tá? Não é. Fórmula infantil, Aptamil 3. Aptamil 3 é fórmula infantil. Isso pode. Composto. E uma coisa, porque eu tô vendo que faltam uns 15 minutos pra gente acabar e eu não posso deixar de perguntar isso pra você. Vai derrubar. Resolvi dar o leite de vaca.
E aquelas coisinhas, sabe? Que eu posso pôr no leite, sabe? Uma Ah, maisena, tá. um... Como é que chama? Eu nem sei. Mucilon. Mucilon, Mucilon. E aí? cremogema, tem aí Tem um monte tem desse daí. Eu nem sei vários os nomes, minha nomes. filha. Eu não sei. Os engrossantes, que é Os para dar alunos me sustância. perguntam, eu falo, nem sei porque eu não passo. Não sei. Gente, é simples responder para vocês. A próxima vez que for no mercado, na farmácia, pega o rótulo, vira e vá. Nutri pira muito. Essa já me conhece, a Nutri fica louca. A primeira ali, o primeiro item da lista, em geral, é açúcar. Talvez, como eu falei, não venha escrito açúcar, mas vem com outro nome para disfarçar. Maltodextrina, aparece Malto bastante. Grava esse nome, gente. Maltodextrina. aparece muito. Esses engrossantes não são adequados para criança. Aos 6 meses, não. Há um ano, também não. Quando? Não precisa. A gente não precisa de engrossante. Quer engrossar? Usa aveia. Aveia é super saudável. Vai engrossar pra caramba, dependendo do que Oh, você for usar. E é saudável. São fibras que vai ajudar o intestino da criança, né? Então, a gente tem aí várias outras opções saudáveis. E claro, tem que pensar, eu não vou oferecer uma aveia para uma criança de 4, 5 meses, ainda não é o momento, sim. né? Precisa adequar. Por que eu sempre falo assim? Porque nome de medicação, de suplementação, essas coisas eu evito falar, porque quando acaba a live, as pessoas saem e vão comprar, porque a Nutri, porque a doutora, porque alguém falou que era Falou que bom. podia usar. E, gente, a gente precisa adequar, tá? Quantas vezes eu recebo grávidas, crianças no consultório com uma lista de suplementação gigantesca, você fala, quem foi que receitou isso? Aí eu li que era bom, alguém falou que era bom, minha prima tomou e deu certo. E É, os aí, experimentos de novo, né? exatamente, gente, a nossa saúde é muito, muito, muito delicada, muito importante. Não dá para ficar fazendo esses experimentos aí, ver o que dá certo e o que não dá, né? Exatamente. Sem Ó, alguém chance. mandou aqui, a Itamara.silva, não sei o nome da pessoa, fazer uma live sobre vitaminas para abrir apetite criança que não come comida. Nós já fizemos uma live, meu filho não come, também está aí, gente. Só procurar lá no IGVT, se não achar, me manda no Exato. direct que eu mando o link, tá? Que aí lá a gente conversa várias coisas sobre essa história das crianças A que não Nutri já até arregalou o comem. olho. A Nutri já regalou o olho. A Nutri pira, literalmente, com essas Pira. coisas. Pira. É complicado, assim. A gente sabe, existe toda a indústria. Não é que não é para dar, gente. Cada um vai dar o que achar melhor para o seu filho. A gente está aqui só para contar coisas que eu também não sabia, que eu aprendi depois. Eu tenho muitos Sim, pacientes que tomam compostos lácteos porque a criança não quer tomar o leite puro, não quer, o pai não quer mais comprar a fórmula e acaba indo, mas assim, são opções que a gente faz de tudo, se vai sim, dar ou não, sim. né? E eu acho que Me mesmo manda Ó, Itamara, me manda no direct, depois manda mensagem. Doutora, me manda o link, que aí eu lembro de te mandar. e a gente tem que entender assim, preciso de comprar um composto lácteo, que é o que eu aguento bancar no momento. Tudo bem, é o que você aguenta no momento? Tudo bem, mas é importante você saber os riscos que o seu filho corre tomando esse tipo, né, de composto. Isso que é um dos motivos para a gente estar aqui sempre explicando. Não é para assustar, não é para pegar no pé, não é para vocês ficarem julgando. Às vezes as mães choram quando percebem que estão fazendo o que elas acham que é o melhor e É, percebem que na verdade está prejudicando, pode prejudicar a criança. Não é isso que a gente quer, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é que vocês entendam um pouquinho melhor e mudem o que precisa mudar de acordo com a necessidade de vocês, né? uhum, De acordo com a situação de vocês. Vocês sim tenham consciência, aprendam sobre todos esses alimentos, todas as situações e façam a adequação do dia a dia de vocês da melhor forma, né? Esse é um dos nossos intuitos aqui com as lives. Tá quase acabando. ótimo. Tá quase acabando mesmo. É isso que eu ia te falar. Tava esperando você terminar de falar.
você quer falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar aqui das dúvidas que o pessoal me Olha, manda, que você lembra deste assunto assim? do que eu recebi, acho que a gente falou tudo. Eu tô até olhando aqui as Eu perguntas, também tô as olhando, tem minha colinhas. cola aqui também. Acho que nós comentamos tudo que o pessoal perguntou e tudo que nós separamos aqui para falar. A alimentação é sempre um assunto que não acaba nunca, né? A gente fica aqui horas e horas e Uhum. horas, vai juntando, vai falando de outros itens. Nós falamos aqui de coisas que não estavam na nossa pauta, mas que foi Não. riquíssimo, que foi riquíssima a informação. É isso, assim, eu acho que o principal agora a gente precisa. Preciso dar banho no bebê, mas não foi porque a live tá boa. Daqui a Que pouco você bom, isso dá, é fica bom. tranquila. Isso é bom, vai ficar gravado também. Se perder o final, tá tudo bem, você Volta assiste lá depois. depois, é. Eu fico Ai. feliz que vocês estão gostando. Se tiverem temas aí, né, doutora? Se Pode ir tiverem mandando algumas. temas, mandem para mim, mandem para Camila, porque com mais temas a Exato, gente faz mais, né? Leite materno dá alergia se a mãe for alérgica? Não, leite não materno ele não dá necessariamente. alergia, não Não necessariamente. necessariamente. É. A mãe tem que fazer uma Quando, dieta restrita se a criança tiver alguma alergia quando a específica. criança, quando a criança tem alergia, a mãe faz a adequação da alimentação e tá ok. A gente tem os chocolates, né, que em geral não pode. Falando em leite materno, tem vários alimentos que vão sendo retirados da Vai alimentação embora, aquela do da mãe. chocolate. Gente, não há necessidade de você comer 3 barras de chocolate, realmente vai dar cólica no seu filho. Para você comer um bombom, vai ser feliz, por favor. Então, pois é, né? É Não vai observar. Essa causar história é. cólica. Vou até abrir um parênteses para finalizar. Essa história, gente, o que pode ou não pode comer, eu posso até falar essa semana, que esse mês eu vou falar só de amamentação. Esse mês meu Instagram vai ficar dourado, entendeu? Vai ser só amamentação. Mas depende, você tem que olhar para o seu bebê, entendeu? Você E, comer uma coisa, deu cólica nele, observa, né? Se você comer de novo e der, suspende durante um tempinho e volta de novo, né? Inclusive, às vezes tem exatamente. bebês que têm alergia à proteína do leite de vaca e tem médicos que mandam a mãe suspender o aleitamento. E não é a indicação. A indicação é a mãe fazer a dieta. A mãe sofre um pouquinho, mas, né, fica tudo sob controle. Bom chocolate. Se for aproveita e come uns 60 ou 70% cacau, que aí ajuda a combater os radicais livres, ó. É quase um remédio. Olha só que legal a Nutri hoje, hein? Liberei chocolate 60%. Ai, minha irmã, barra de chocolate na madrugada para Para aguentar as aguentar a gêmeas gente. mamando. Tá Elas já válido, fizeram tá 2 anos super e válido. continuam mamando, viu? É válido, não tem problema. Não tem problema. Menos que você coma 3, 4, 5 barras de chocolate na madrugada, Pois aí é, aí vai dar fica problema. difícil. Ai, Vamos no ai, foi equilíbrio, né? Pra que ótimo, viu? radicalizar? Vamos no equilíbrio. Ó, nossa, essa minha paciente nova, se a alergia fosse impeditiva, eu tava frita, tava mesmo. Minha filha, porque a história dela não é fácil, não, viu? Aí dá Nutri pirar. Com certeza. Olha, gente, daqui a pouco acho melhor a gente começar a se Vamos despedir, encerrar. encerrar, antes que o Instagram feche, que nem aconteceu uma vez, sem a gente se despedir Exato, adequadamente. Muito exato. obrigada, Camila, por ter aceitado meu convite. Em cima da hora eu falei, não, gente, semana da Agora. amamentação, preciso falar sobre isso, não posso deixar de falar. E aí chamei a Camila ontem e ela aceitou. Vamos, vamos. E olha que foi uma live super produtiva, né? Todo mundo participou, perguntou, acho que a gente tirou bastante dúvida, né? Com Para certeza. quem puder compartilhar depois, que vai acabar indo pro meu feed, a Camila depois baixa também coloca no dela, então Sim, compartilhe com as outras pessoas. No meu canal do YouTube, doutora Sabrina Góes Santos, também vai estar lá. No canal da doutora Camila também ela deve colocar depois, também, né? também. Então procurem a gente, se não lembrar, doutora, onde tem tal vídeo? A gente manda o link para vocês, né? Então queria Exatamente. agradecer muito a Camila. Quem sabe esse mês a gente fale mais alguma coisa, né? Vamos pensar. Exato. A gente pode falar aí dos mitos, né, da alimentação aí durante o aleitamento. Sim, acho ótimo. Já estou anotando aqui para não Tô vendo. esquecer na minha cola. Vamos falar E sobre isso. E eu quero deixar aqui uma mensagem final, é que esse ano
o tema, né, do Agosto Dourado, da Semana Mundial da Amamentação, é uma amamentação por um planeta saudável, né? Pesquisem depois o quanto de água, né, a gente gasta para fazer a fórmula, que é um leite em pó, o quanto de lata, né? Aquela lata vai ser, como que ela vai ser reutilizada, não vai ser, né? Vai ser decomposta por quanto tempo? Então, a amamentação não é só importante para mim, para o meu filho, mas para o planeta como um todo. Camila, seu Exatamente. encerramento. Eu quero agradecer a oportunidade novamente, a nossa parceria, agradecer a participação, tantas perguntas, tantos comentários incríveis. É muito bom a gente Foi poder ótimo. fazer essa brincadeira aqui, divulgar informações de qualidade. Fico muito feliz com a participação de vocês e agradeço mais uma vez o convite. Então, Meninas, gente. nada. Beijão. Até a próxima live, então, gente. Talvez. Tchau, tchau.